Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecido essa casa de oração. A gente estará aqui para refletir sobre os trabalhadores do bem. Eu tenho desenvolvido aqui nas quartas-feiras, a gente conhecer um pouco sobre a vida dessas pessoas, os pioneiros da implantação do Consolador prometido. Sabemos que hoje é fácil a gente ser espírita, é muito fácil frequentar uma casa espírita, nós temos muitas, não é isso? Em diversos horários, diversos dias da semana, mas nessa época que começou, né, depois da codificação de Kardec, final do século XIX, começo do século XX, tanto em Portugal como no Brasil, foi muito difícil. E aí que aparecem essas figuras que nós já começamos a falar, eu comecei com Kardec, depois falamos de Leon Denis, dois franceses, depois falamos sobre Batuíra, que é um português, que também foi para o Brasil, e foi também um grande trabalhador e divulgador da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse pioneiro, que é Antônio Augusto Elias da Silva, outro português que provavelmente nasceu em Lisboa, não se tem certeza do lugar que ele nasceu, mas é bem provável que seja Lisboa, no ano de 1848, e desencarnou no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1903. Como tantos outros, nós sabemos que a espiritualidade maior, quando da implantação da doutrina espírita, foram arregimentados, foram convocados muitos trabalhadores, para que realmente tudo saísse a contento. Começou na França, como nós sabemos, lá todo o trabalho da codificação, depois foi para o Brasil e também em Portugal. E aí essas duas nações irmãs sempre estão trabalhando, e hoje sabemos que esses espíritas estão divulgando também a doutrina em outros países da Europa. Como temos conhecimento, na Alemanha, na França também, ainda na Itália, na Suíça. Então, são vários trabalhadores que estão divulgando a doutrina espírita. E esse Augusto Elias da Silva é pouco conhecido. Nós sabemos que tem alguns expoentes que nós conhecemos, Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Agora, Augusto Elias da Silva tem pouco material sobre ele, tá? Provavelmente porque ele foi para lá, para trabalhar com a doutrina espírita no Brasil. Então, lá tem informações, sobre ele, e os pesquisadores têm tentado achar coisas para trazer também, que a gente possa conhecer e servir como exemplo para nós as dificuldades que eles tiveram e o trabalho que eles tiveram na divulgação da doutrina espírita, certo? Ele é considerado uma das figuras mais importantes na implantação e desenvolvimento da doutrina espírita, como aconteceu com outros ilustres portugueses, foi para o Brasil atendendo às solicitações da espiritualidade. E ele desembarcou no Brasil. Ele já tinha uma profissão, era fotógrafo, mas uma pessoa empreendedora, uma pessoa que já era boa. A gente, como também no exemplo de Kardec, quando Kardec codificou a doutrina, ele já era uma pessoa boa, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que procurava se esclarecer, se orientar. Elias da Silva também. E ele fazia fotos de pessoas, que a gente chamava no Brasil de retratos, fazia as fotos das pessoas, de família, a pessoa vai lá no seu ateliê, montava pai, mãe, avó, filho, montava e tirava uma foto, certo? Ele também fazia calendários artísticos, a gente tem os calendários, as folhinhas, como a gente chama lá, com as datas dos anos, e ali tinha as imagens que o Augusto Elias da Silva produzia, não é isso? Eu trouxe até um exemplo aqui, de uma foto, olha, foto desse tipo, que ele produzia. Tá ali a família,
certo? Todos os membros da família. E esse é uma foto que está escrito aqui do ladinho, tá escrito Elias foto, né? Então, no ateliê dele, ele produzia essas fotos, tá bem? Agora, como é que ele teve o contato com o espiritismo? Assim como Kardec também, ele não ligava para essas coisas se dizia do além, né? Vida após a morte. Não, uma pessoa que vivia a sua vida material, né? Depois que ele vai começar a se dedicar a isso, e de que maneira? Repare, em 1881, as palavras dele, do Augusto Elias da Silva, fui convidado a assistir a uma sessão na sala da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, à Rua da Alfândega, 120. As minhas convicções nessa época eram as do mais lato indiferentismo religioso, não tendo a menor parcela de dúvida sobre a não existência da alma. Então ele foi, como curiosidade, vou lá, mas eu já digo, eu não acredito nisso. Isso é de gente que não tem o que fazer, gente que quer enganar os outros, né? Essa é a ideia que muitos têm com relação aos fenômenos espíritas. Não admitindo os fenômenos das diversas religiões, só via nelas agrupamentos de ociosos, olha aí, e amigos de dominar, explorando a ignorância das massas, geralmente supersticiosas e inclinadas ao sobrenatural, ao mistério. O ser humano sempre gostou do mistério, né? A coisa é um mistério, tem que descobrir que mistério é esse, né? Então, ele diz que eram pessoas que se agrupavam para discutir isso, mas não tinha nenhum fundamento científico, nenhuma base que pudesse comprovar a existência nossa após a morte física. Então ele era, como tantos outros, um incrédulo da vida após a morte, não é isso? E aí, frequentando essas casas que ele foi-me aconselhado a leitura das obras do imortal Kardec. Pela leitura, despertou-se-me o desejo de verificar experimentalmente as teorias que ia bebendo e comecei a frequentar as sessões dos grupos e sociedades então existentes, onde gradativamente fui recebendo as provas mais robustas da manifestação dos que eu chamava mortos. Isso aqui eu tirei lá na revista do Reformador, que nós vamos ver que ele foi o fundador dessa revista espírita, não é? No Brasil. Repare, ele foi, mas é aí que está. Tem muitas pessoas que vão atrás de uma coisa dessa, veem o fenômeno, assistem um fenômeno, mas falam, olha, mesmo assim eu não quero saber disso e vai embora. Ele não. Eu preciso experimentar, eu preciso verificar, eu preciso ver se realmente isso que aconteceu tem fundamento, se não é engano, se não é engodo. São pessoas aqui querendo enganar a fé pública. Pessoas crédulas que vêm aqui com sofrimento e aí aparece gente, fala, olha, sua avó apareceu, o seu pai, o seu filho, quer dar uma mensagem. E as pessoas vão envolvidas, né, nessa emoção e se deixam enganar. Então ele foi atrás para saber realmente isso tinha algum sentido, não é? Das diversas manifestações assistidas por Elias da Silva, ele narra, em outra sessão manifestou-se um amigo solicitando que orasse por ele, dizendo que sofria muito por ter cometido atos que eu ignorava completamente. Procedi a mais rigorosa investigação desses fatos, chegando à conclusão de serem eles verdadeiros. Então, manifestou-se um amigo, ele conhecia. E se você conhece um amigo, você sabe das coisas, como é que eles são, o que ele gostava, se ele tinha algum apelido, não é? Aqui não fala apelido, né? Como é que... É outro, né? A gente fala que seria... Hã? Alcunha, isso, exatamente, alcunha, né? Então, sabe, ele constatou isso. Um outro espírito, também espontaneamente manifestado, declarou o nome à casa em que morava, quando desencarnou. No dia imediato, uma comissão da qual fiz parte, dirigiu-se à casa indicada, na qual ainda morava a família do falecido. Repare, esse é o espírito daquele que analisa com bom senso, verifica. Então, apareceu, eu desencarnei na casa, na rua tal, minha família está lá. Vamos lá. Então, juntou a equipe e ele acompanhou, chegou lá, foi recebido, olha, aqui morou uma pessoa com nome e tal, sim. Quando que ele morreu? Ele morreu tal época, assim. Então, constatou-se que realmente era verdadeiro, não era
né? Uma enganação, não era uma mentira, tá bem? Uma multidão de fatos, alguns mais extraordinários, tenho conhecido, porém se me refiro a estes somente é porque foram eles que me desvendaram os horizontes resplandecentes do mundo espiritual, estimulando-me ao estudo da doutrina espírita. Então ele foi convencido pelos fatos. Então diz que não tem argumento maior do que o fato. Uma coisa as pessoas falam, eu vi tal coisa, e outra coisa é você constatar. Foi o que ele fez. Então à medida que ele teve contato, teve uma prova, ele tinha uma leitura já indicada das obras de Kardec, porque naquela época a gente não tinha as obras de Chico Xavier, não tinha esses médiuns, tinha outros, né? Então basicamente era as obras de Kardec, outros que tinha também na Inglaterra, nos Estados Unidos, também pessoas que escreviam sobre isso, mas nada ainda com variedade, que ele tinha. Hoje nós temos muito material para estudar. Tá? Então esse que nós lemos é um texto dele próprio dito. Tá? Elias da Silva passou a estudar com afinco as obras de Kardec, aplicou os seus conhecimentos na prática, procurando trabalhar e divulgar a doutrina dos espíritos. Tornou-se membro ativo na comissão confraternizadora da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Fundou a seguir o Grupo Espírita Menezes. Essa sociedade muitos benefícios espalhou. Em 1885 fundiu-se a Federação Espírita Brasileira. Então, à medida que, olha só, é muito comum também a gente ter conhecimento de uma doutrina, no caso da doutrina dos espíritos, ir lá assistir, ver a palestra, ver um livro e não muda nada. A gente continua com os mesmos hábitos, continua brigando com a mulher, com o esposo, com o marido, com os filhos, sendo mal educado com as pessoas, impaciente. Então tudo aquilo que está sendo lido, que está sendo estudado, não serviu para nada. É isso? Não importa a religião que a pessoa tenha, não precisa ser espírita. Ele pode ser de uma igreja evangélica, pode ser católico, né? Então se ele vai lá na missa e o padre dá uma orientação, faz o seu sermão, e a gente ouve lá o que ele disse e procura melhorar com o que ele disse, ótimo, é isso que tem que ser. Esse é o objetivo. É isso das religiões, que a gente possa mudar internamente. A mudança é uma janela que se abre de dentro para fora. Tá? A gente é estimulado externamente, mas o desejo de melhorar é sempre nosso. Tá bem? Então, diferente da maioria, o Elias, depois que ele conheceu a doutrina, começou a trabalhar pela doutrina. Essa é a diferença. O que eu posso fazer para divulgar, para que mais pessoas possam ter o benefício que essa doutrina está dando para mim, tá certo? Então ele vai e procurou, já montou um grupo e muitos benefícios espalhou, começou a orientar, porque as pessoas não sabiam disso, como nós temos hoje, certo? Eu já tive oportunidades como educador, numa sala de aula, às vezes depois que terminar uma aula, um jovem, né, de 17 anos, 18 anos, me procura, fala, eu sei que você é espírita, está acontecendo isso e comigo, o que você acha? Certo? Então você tem que falar alguma coisa, você tem que orientar. A primeira coisa que a gente fala, olha, procure uma casa espírita, que já tem uma estrutura preparada para isso, a gente pode até começar a conversar, mas é bom que você vá a uma casa espírita, lá você vai ser orientado com base, etc, etc. Então ele tinha isso aí, então as pessoas poderiam ser orientadas por essa instituição. Bem? Amparado e incentivado dentro do lar por duas almas boas e valorosas, sua sogra, Dona Maria Baldina, da Conceição Batista, e sua esposa, Dona Matilde Elias da Silva, de quem teve um filho também chamado Augusto, ambos espíritas convictos. Elias lançou a revista Reformador em 21 de janeiro de 1883, com os recursos tirados do seu próprio bolso, situando a redação e oficinas em seu ateliê fotográfico, a então Rua da Carioca, 120, segundo andar, onde também residia com sua família. Olha aí, ele já tinha o ateliê dele, que ele fazia fotografia, tá certo? Então ele, com os próprios recursos, com o apoio da sua esposa e da sua sogra, bem, começou a produzir, imprimir essa chamada revista Reformador.
Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que uma coisa que você vem aqui, como nós estamos conversando hoje aqui, vocês vêm aqui, tá certo? Mas nem todo mundo pode chegar a essa casa espírita. Muitas pessoas estão muito retirados, moram muito longe das casas espíritas. Mas se tiver um folheto, se tiver uma revista, um jornal, alguma coisa, ele vai poder se orientar, não é isso? Não foi assim que Paulo de Tarso fez as cartas de Paulo? Para que era? Ele não podia estar em todos os lugares, andando a pé. Né? Imagina, sair de Jerusalém e ir para outro lugar, muito distante. Então as suas cartas, e as pessoas tomavam conhecimento do Evangelho de Jesus através das suas cartas. Então a imprensa, a divulgação, e hoje nós temos muito mais benefícios com as redes sociais, com as palestras que nós podemos assistir, que pessoas que não vêm, dificilmente vêm aqui a Portugal, e nós podemos assistir ou ler uma revista ou um jornal, como foi divulgado, sobre as orientações espíritas. Então ele montou essa revista. E como é que era? Tá aí. Olha só, a primeira revista, então, 21 de janeiro de 1883, era em formato de jornal, era quinzenal, com 4 páginas e aproximadamente 300 exemplares. Esse aí é o tipo, que vocês estão vendo, como é que era o Reformador que foi montado. E curioso, essa revista é uma das poucas que até hoje se mantém, não houve interrupção. Parece que foram alguns, porque teve no Brasil, no Rio de Janeiro, uma revolta lá e andaram dando tiro, confusão no prédio onde estava, no lugar onde estava a federação, e se interrompeu por algum período, mas o resto nunca foi interrompido. E ele começou na casa dele, isso aí. Só futuramente depois que isso foi para outro lugar, tá? A princípio foi na sua residência, tá bem? E, pelo que eu li, também que eu soube, mais ou menos uns 100 exemplares vinham para Portugal. O Elias da Silva mandava para Portugal o Reformador, tá? Mostrando, explicando, divulgando o que estava acontecendo lá em relação à doutrina dos espíritos. Tá aí, aparece, não sei se aqui está claro para vocês verem, deixa eu ver se está. Aqui você vê, olha, não tá, vocês estão vendo o cara, mas está aqui, ó, fundador Augusto Elias da Silva, tá bem? Isso aqui é um reformador em 1983, como é que era a revista, e em 2017 está aqui, como é que hoje é o layout dessa revista, que continua muito mais, lógico, muito mais volume, com muito mais informações, tá? Da divulgação da doutrina. E Deus, Cristo e Caridade continua com esse lema na revista. Elias da Silva se reunia semanalmente com pessoas que o auxiliavam com a revista Reformador. E na noite de 27 de dezembro de 1883, firmava-se entre os presentes a ideia de fundar-se uma sociedade nova, que aglutinasse os diversos grupos espíritas, com a finalidade de difundir por todos os meios o espiritismo, principalmente pela imprensa e pelo livro. O que acontece? Começaram que a doutrina, os centros espíritas no Brasil, o primeiro centro espírita no Brasil foi na Bahia, tá? Foi lá que foi fundado o primeiro. Depois foi para o Rio de Janeiro, também depois foram Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Mas nessa época, mesmo no Rio de Janeiro, tinha alguns grupos espalhados pela cidade. Então tinha um grupo que fazia de uma coisa, outro grupo fazia diferente, outro grupo fazia outro. Dependendo do dirigente, dependendo das pessoas, o espiritismo tomava uma característica. Então a ideia do Augusto Elias da Silva com outros era assim, vamos aglutinar esse povo tudo, vamos reunir num lugar, numa associação, alguma coisa, para que a gente pudesse, não é assim padronizar, mas ter um pensamento sobre realmente o que era a doutrina dos espíritos, para não divagar muito, não ficar muito fora, tá? Porque existem muitas correntes espiritualistas, mas o espiritismo é um só, tá certo? No dia 1º de janeiro de 1884, reunidos na residência de Elias da Silva, além da sogra da esposa, os senhores Francisco Raimundo, Quadros, aqui, que a gente sabe, tinha 12 pessoas se reuniram nessa casa, nesse dia, 1884. Dessas 12, 3 mulheres, tá certo? Era definitivamente instalada a Federação Espírita Brasileira.
Então essa associação que eles quiseram fazer se transformou na Federação Espírita Brasileira. Em 2 de janeiro de 1884, quer dizer, no dia seguinte, reuniu os membros instaladores e procedeu à eleição e posse da primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira. Elias ocupava o cargo de tesoureiro. Ele nunca quis ser presidente. Pelo que eu li, pelo que eu vi sobre ele, era uma pessoa muito humilde. Ele não ficava, sabe, ele fazia o trabalho, mas não ficava nos holofotes. Não ficava atrás de fama, de conhecimento, não. Ele fazia o trabalho nos bastidores, sabe? Então ele ficava sempre no apoio e nunca ali na frente, eu vou ser o presidente da federação. Não, tá bem? Então ele foi tesoureiro, mas sempre ligado à federação. Nunca abandonou, até o seu desencarne, o trabalho ligado à federação. Tinha artigos, né, na revista que ele fazia, inclusive. Pouco tempo depois, Elias da Silva inaugurava a modesta biblioteca espírita, que servia de orientação àqueles que se iniciavam na doutrina dos espíritos. Olha aí, mais um trabalho. Repare, ele tinha o trabalho dele, ele era um profissional, ele tinha o trabalho dele. Ele era fotógrafo, ele tinha que fazer Então, mas durante a noite, não é isso? Ele se dedicava. Montou o reformador com o próprio custo dele, né, o seu gasto pessoal, depois montou o grupo para orientar as pessoas e depois auxiliou as pessoas para montar a Federação Espírita Brasileira e biblioteca, para que mais pessoas pudessem ter contato com a doutrina dos espíritos e estudar realmente como que era essa doutrina e se beneficiar com as informações que ali continham. Bem? O trabalho de Elias e seus companheiros da Ideal foi difícil no decorrer dos anos. Problemas financeiros, questões políticas, problemas com vaidades entre os adeptos da doutrina. Olha aqui, começa, como a gente diz, o trabalho das trevas, não é? As coisas não iam assim ser a maravilha, né? Peraí, nem todo mundo queria que isso acontecesse, é lógico. Nós sempre temos forças antagônicas. E isso é na nossa vida pessoal também. Quando a gente pretende fazer uma coisa, tem pessoas que chegam para lá e falam, olha, não faz isso, larga a mão disso. É comum a gente ouvir. Não que a pessoa às vezes esteja mal intencionado, mas quer que a gente mude de direção. E a gente tem um intento. Então ali, todo esse trabalho que foi feito, como associação, como a federação, os grupos espíritas são feitos por humanos, todos falíveis, como nós somos, as pessoas começaram a discutir, brigar, né? Queria cada um ter uma opinião melhor que o outro, por vaidades pessoais, começou a ter problema. Nos anos de 1892 a 1893 foram penosos para a Federação Espírita, que por pouco não sucumbiu, quase fechou, devido a essas animosidades, briguinhas, né? Que até hoje ainda tem, gente. Nós sabemos disso, isso não acabou ainda, tá? Em todos os lugares são assim, não é só aqui no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar. Sempre tem, né? Mas tem altos e baixos, vai indo, melhora, volta. Também aconteceu aqui. Diante da crise, Elias da Silva, Fernandes Figueira, Alfredo Pereira e Dias da Cruz convidaram o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que anteriormente havia participado da diretoria da FEB, para que assumisse a presidência da instituição. Olha só, aqui, isso aconteceu historicamente. Depois nós vamos ver do lado espiritual como é que foi. É curioso isso. Diante dessa briga que acontecia, eles resolveram procurar o Bezerra de Menezes, que era uma referência, tá? Foram lá para ele ser diretor, presidente. Bezerra de Menezes prometeu que daria uma resposta após ouvir seu guia espiritual. Do jeito que a gente lê ali no livro, e a resposta positiva veio para o contentamento de todos. Não foi assim, eu vou lá para dentro, vou ouvir o meu mentor e volto. Não foi assim, tá certo? Ele foi lá, né, recebeu a visita do Elias da Silva e outros, e contaram para ele, olha, está acontecendo isso, a situação está difícil, você como é uma pessoa que já conhece aquilo da lei, possa vir de novo dirigir para pacificar os espíritas aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Ele foi numa reunião espírita depois, o Bezerra, e lá a espiritualidade falou, olha,
você tem que assumir, sim, você tem que assumir novamente esse encargo. Ele ficou ali em dúvida se ele queria assumir mais a espiritualidade. Ele falou, não, você tem que ir sim. Por isso que ele depois deu a resposta positiva, né? No dia 3 de agosto de 1895, nós vamos ver já como é que é a questão espiritual. No dia 3 de agosto de 1895, Bezerra de Menezes foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Prontamente estabeleceu Bezerra nova orientação, baseada no Evangelho, aos trabalhadores da sociedade. Como por encanto, voltou a paz ao seio do movimento espiritista nacional, e restabelecido o equilíbrio nas finanças da Federação Espírita Brasileira, o caminho tornou-se mais limpo de obstáculos. Bem, esse material eu peguei aqui, dessa revista, que eu já mostrei aqui esse livro, Uma História Luso-Brasileira, tá? Do português, do lisboeta Paulo Morinha, tá bem? Que escreveu sobre isso. Agora é curioso, então o Bezerra chegando, ele conseguiu pacificar esses movimentos e dar continuidade, estabeleceu a questão financeira da federação, com as suas publicações e todo o trabalho educativo que fazia com relação à doutrina, tá bem? E aí você vai ler na obra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora você vai ver o lado espiritual, como é que foi. Ali nós vemos o lado histórico, que a gente conhece. Mas como que é do lado espiritual? Olha que Humberto de Campos fala, né? Sobre a crise que estava passando a Federação Espírita, à época, Humberto de Campos, na obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografada por Chico Xavier, comenta: Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação se ia tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Eles foram inspirados. Por que eles foram procurar o Bezerra? Você acha que foram por cá? Tinha outros para eles buscarem. Por que eles foram buscar exatamente Bezerra de Menezes? Porque a espiritualidade assim inspirou o Elias da Silva e outros. É lá que vocês vão ter que buscar a pessoa, tá? Chamem ele. Eles foram, não sabia o que ia acontecer, tá? Mas, realmente, Humberto de Campos confirma isso, que aconteceu assim. Eles foram inspirados, foram até lá, chamaram ele, depois ele foi lá na reunião e ele foi convocado a continuar o trabalho, bem? Olha lá como que foi. Elias bate então a porta generosa do mestre venerável, o que não era possível, porque seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus na face da terra. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. É isso. Nós ainda, como eu disse, nós somos falíveis, ainda temos problemas de vaidades, né? Uma série de coisas, de orgulho, né? De impaciência, mas é o que nós temos, nós somos assim, nós temos que trabalhar. É mesmo as pessoas que vão na casa espírita e falam: eu não consigo dar um passe, porque eu sou tão imperfeito, né? Se for esperar um perfeito para dar passe, só anjo que vem aqui para dar passe, não vai. Somos nós com os nossos defeitos que estamos aqui na casa, em tantas casas. Mesma coisa que ele está falando aqui na frente. Mesma coisa, nós também estamos com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Mas se for esperar a hora, não, eu tenho que me preparar muito para falar numa casa espírita, vai demorar muito. Então a gente vem, né, como disse, bota a cara com a coragem e vamos fazer. E vamos tateando, aprendendo devagar e melhorando. E principalmente a gente vai primeiro se educar com relação a isso, tá? Então está aí toda a história que aconteceu. Elias da Silva dedicou a sua vida intensamente à doutrina espírita. Fundou em 1887 o Grupo Espírita 7 de Março, em sua própria residência. Mais coisa, o homem não parou de trabalhar. Não é? Quanta coisa! E a gente não sabia disso. Eu não sabia, eu não conhecia Elias da Silva. Não sabia. Não é? Então, vê, e principalmente, que sirva para nós de exemplo. O que a gente pode fazer também na divulgação da doutrina? Primeiro conhecê-la, procurar colocar para nós os ensinamentos para a nossa melhoria e depois divulgar
né, quando possível, tá bem? O grupo realizava sessões de estudos doutrinários, trabalhos mediúnicos, recebiam mensagens do mundo espiritual que eram comentadas pelos presentes. O próprio Elias da Silva era médium psicógrafo do grupo. Tá? Até então a gente também não tinha essa questão de mediunidade dele. E depois ele escreveu, sim. Depois eu tenho também que saiu, eu vi uma palestra, assisti uma pessoa comentando brevemente sobre ele, que ele psicografou mensagens, depois de desencarnado também, tá? Sobre ele no plano espiritual já. Parado lá, sem ter o que fazer, né? Nada disso. Como já comentamos aqui, continuou o trabalho, né? Não existe ociosidade, né, no plano espiritual. Tem que continuar o trabalho. E ele, como tantos outros, continuaram. Hein? Ele desencarnou em 18 de dezembro de 1903, no Rio de Janeiro, aos 55 anos de idade, vítima de tuberculose. Tá? Foram muitas as homenagens dedicadas a Elias da Silva nos jornais do Reformador, nas federações espíritas do Brasil e Portugal. Destaco a homenagem aqui, escrita por Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando foi fundada a federação, foi o primeiro presidente. Olha a mensagem que ele deixou quando desencarna de Elias da Silva. Sempre pronto a ir no auxílio dos que sofrem neste mundo de provações e expiações, sem anunciar ao som da trombeta os atos de caridade que praticava, questão da humildade dele, o espírito que acaba de alar-se ao outro mundo, sacrificou-se mais de uma vez os interesses materiais dos seus, sem jamais esmorecer com os golpes que recebia dos ingratos inconscientes. Sua morte mesmo foi uma consequência do seu desapego dos interesses materiais neste mundo, sacrificando seus haveres, sua saúde ao bem-estar de seus irmãos. Que Deus lhe conceda a calma, a luz e a força precisas para prosseguir na tarefa ingente que aqui empreendeu. São os votos do seu velho amigo e companheiro de lides, Everton Quadros. Quer dizer, reconhecendo o trabalho dele, não é? A Federação Espírita Brasileira começou na casa dele, não tinha um prédio. Então ele tinha um reformador na casa dele e a Federação Espírita. Tá aí, minha biografia, peguei do Mourinha, como eu disse, Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, que fala do Elias da Silva, tá? Em alguns sites, e o acervo digital da revista Reformador. E eu encerro aqui agradecendo, tá? A cidade que abrigou Elias da Silva. Tá bem? Muito obrigado, agradeço a presença de todos.